Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, ainda curtindo esses tempos de verão e poder contar com a sua companhia. E nesse momento trágico, com a continuidade da pandemia, onde mais de 260 mil brasileiros perderam a vida e que o sistema de saúde está em colapso em vários lugares do Brasil, faça a sua parte, fica em casa, evite ficar batendo perna por aí, use a máscara, proteja a sua saúde, seja responsável com a vida dos seus familiares, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. E a partir desta edição do nosso programa Sim para a Literatura, teremos uma nova coluna, chamada Sim para a Vacina, com participação de escritores, professores, estudantes, diretores de escolas, profissionais da área de saúde, entre outros entes, através de depoimentos em vídeo a favor da vacina. Precisamos continuar sensíveis ao aumento absurdo de perda de vidas humanas, que vem acontecendo com o recrudescimento da pandemia. Precisamos lutar juntos pela vida, portanto, sim para a vacina. Acompanhe comigo no final desta edição. E para não dizer que não falamos das flores, além do papo de leitura e de degustar a boa história contada nas páginas do livro, vamos falar da importância da leitura ser incentivada no ambiente da família. Então isso também tem que ser estimulado no lar de cada um, na família de cada um, para que juntamente escola, família, nós possamos obter êxito nesse trabalho, nesse cultivo do gosto pela leitura. Despertar esse sabor. Eu sempre digo para os alunos que o livro tem cor e sabor. À medida que você vai virando as páginas, você vai saboreando aquela história. Então, essa memória olfativa, gustativa, fica na memória por muito tempo. O livro se fecha, mas você ainda vive as emoções daquela história por muitos e muitos anos. E para conversar sobre o incentivo à leitura e à escrita na escola, a entrevista dessa edição é em dose dupla. A diretora Penha Valane Juriato e o professor Tiago Luque, da escola José de Caldas Brito, aqui de Linhares. Eles vão falar do livro A Vida na Pandemia, produzido na Escola Estadual José de Caldas Brito, localizada no bairro Araçá, no município de Linhares. Etapa cumprida com a força da equipe. Eu gosto sempre de frisar que ideias até que são fáceis de tê-las. Difícil é implementar, né? E a gente só consegue implementar quando você tem equipe. Equipe que comunga dos ideais que você comunga, né? Então, eu acho que ter esse momento aqui hoje, o nosso livro pronto, né, disponível à comunidade, é um momento muito gratificante para todos nós. E eu me sinto muito feliz de representar uma instituição com pessoas assim, com pessoas engajadas, pessoas que acreditam no aluno, acreditam no projeto de vida do aluno. É com a força das palavras da diretora Penha Valane Juriato que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E seguindo juntos nesse momento de pandemia, onde devemos seguir as orientações dos profissionais da área da saúde e, portanto, ficando em casa o máximo possível. Vamos seguir nas andanças do projeto desenvolvido na Escola José de Caldas Brito. Vamos dar voz a alguns professores da escola na nossa coluna Apaixonados pela Leitura. Esse projeto, ele é muito importante. Trabalhar produção de texto, trabalhar projeto de leitura é sempre um desafio.
mas no final é muito gratificante, né? Trabalhar em tempos de pandemia, em tempos de trabalho remoto, foi uma situação assim totalmente inusitada, né? Desafiadora, mas foi muito gratificante. Leitura e escrita são sempre importantes na vida de qualquer pessoa. Esse projeto, esse trabalho da produção do livro, não é? Feito a diversas mãos, com a participação efetiva dos nossos estudantes, dos colegas professores, dos servidores aqui da escola de um modo geral, acho que a gente consegue minimizar, né, um problema que a gente tem no momento educativo hoje no Brasil, que a gente critica tanto, que é esse caráter impositivo. A escola é sempre um trabalho focado muito na sala de aula, né? O conhecimento que as pessoas imaginam que o professor passa o conhecimento para o estudante, não é? A gente não está trabalhando a capacidade do próprio estudante, né, da sua proatividade, de ele adquirir o conhecimento, de ele ser o sujeito ativo na aquisição do conhecimento. Então, eu acho que esse livro ele vai quebrar isso daí, pelo menos aqui na escola. Tomara que a gente consiga fomentar essa ideia, né, que a gente consiga despertar isso em outros educadores, de que o estudante ele é o sujeito ativo. Você tem o conhecimento, não é? O professor é somente o mediador. Eu estou sendo freiriano agora, né? O professor é o mediador e o estudante é o sujeito ativo. É ele quem vai aprender, é ele quem vai adquirir o conhecimento. O combustível para isso é a curiosidade, né? Então, acho que a gente conseguiu trabalhar muito bem esse sentido de direcionar os nossos estudantes para eles produzirem. E na nossa coluna Participação de Telespectadores, o lugar de voz é de pais e mães de alunos da escola. Vamos que vamos! Esse envolvimento do colégio, no caso da diretora, com os pais, com a comunidade, né, nesse projeto, é muito importante, porque os pais, nós sabemos pais que estamos assim tendo uma dificuldade muito grande junto com os filhos, dentro de uma situação de pandemia que mudou totalmente a rotina da família e principalmente dos alunos dentro da escola. Então isso é muito importante. Eu quero parabenizar realmente a professores e diretores que apoiaram esse projeto, que assumiram o compromisso junto com os pais para fazer realmente a diferença junto à sociedade. Isso é muito importante. Eu creio que esse projeto vai ajudar muito. As crianças já estão se sentindo envolvidas nesse projeto e realmente assim abraçando com vontade, porque isso é educação, isso é princípio. E dentro do colégio, de uma escola que produz um benefício desse junto à comunidade, junto aos alunos, tem que ser parabenizado e tem que ter todo o apoio. Para mim, o projeto que ele está fazendo, né, online, estudando, eu não estou vendo muita dificuldade, acompanho tudo, participo, sou muito participativa, faço participação também na escola e até agora eu não tenho que reclamar nem problema, né, dele estar estudando, fazendo esses projetos em casa. Estou muito satisfeita. A sensação que eu tenho com essa experiência é realmente gratificante. Eu fiquei muito orgulhosa, fiquei muito feliz quando recebi a ligação da escola. Tem sido para mim uma honra, um prazer. E ver assim, esse trabalho registrado, ver esse trabalho guardado para o futuro, onde, de repente, meu filho, quando tiver com seus 30, 40 anos, ele vai passar em frente a essa escola ali, tem um livro que foi registrado por um momento que eu vivi imensamente e tenso, um momento de muita agonia, um momento de muita tensão, mas um momento também que eu pude registrar a minha experiência, está ali um pouquinho da minha história. Então eu fico assim, muito feliz, agradecida à escola, agradecida por ele ter tido a iniciativa. Eu fico assim orgulhosa, muito orgulhosa dele, sim. É compartilhando experiências que estimulam a aproximação da escola com a família, nesses tempos de pandemia, que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a diretora Penha Valane Juriato e com o professor Tiago Luque. O livro A Vida na Pandemia, que trata do relato
de estudantes da Escola José de Caldas Brito, que é localizada no bairro Araçá, aqui em Linhares, ligada à Rede Estadual de Ensino. Relatos de estudantes, servidores e professores da escola das suas vivências durante a pandemia, particularmente no período que os estudantes e professores, estudantes estudando em casa e professores trabalhando à distância. Fala um pouquinho desse projeto, Penha, para nossos telespectadores. Então, é com muita alegria, né, que eu representando a instituição, que isso aqui é fruto de um trabalho coletivo, né, de toda a escola, nós iniciamos em março, né, todo um trabalho voltado para atividades não presenciais em virtude do distanciamento, né, imposto pela... Março de 2020, 2020, né, imposto pela situação da pandemia. Então, a gente começou com um trabalho, inicialmente buscando os alunos, né, resgatando aqueles alunos, porque a escola ficou fechada, né? E logo na sequência, nós começamos a desenvolver atividades pedagógicas não presenciais, que consistia em desenvolver atividades para que os alunos fizessem em casa, né? E num dado momento, nós reunidos com a equipe de professores coordenadores de área, Tiago é um professor, né, que representa essa equipe, e a equipe de pedagogos da escola, estávamos reunidos e surgiu assim, né, a ideia, uma luz da gente escrever aquilo que estava acontecendo, que era algo inédito, né, histórico, para o mundo inteiro. Eu lembro que Tiago foi muito enfático em nos apoiar, né? Foi o primeiro a falar, não, isso vai dar certo. A gente pensou, sabe, várias formas de colocar isso em prática. E uma vez a equipe aderindo, a gente passou então para toda a equipe da escola, para os demais professores, e todas as áreas de conhecimento, né, se envolveram, apoiaram, e isso chegou então por meio de uma atividade pedagógica não presencial, né, junto aos estudantes, que foram direcionados via webs, né? A gente fez várias videoconferências com os alunos, também com atividade impressa, que eles pegaram na escola, e eles foram direcionados a escrever, a relatar suas experiências durante o tempo da pandemia. Como que estavam suas vivências, né, suas experiências nesse período tão difícil que nós ainda estamos vivenciando. Mas naquele momento de distanciamento, né, muito mais forte, né, com muito mais dificuldade, né? Mas graças a Deus a gente tem alegria e satisfação hoje de dizer que ficou pronto. Ô Tiago, e de parte dos professores, como é que foi a experiência primeiro de participar desse projeto e de fazer essa conexão da escola com o aluno? Como é que foi essa participação de vocês? Então, professor, existe uma cultura de... Esse projeto ele foi desenvolvido com o escopo de um projeto de leitura, né? Ele nasceu coletivamente, mas seria conduzido como um projeto de leitura. E é uma cultura de acreditar que o projeto de leitura ele tem que ser conduzido pela disciplina de português, pela área de linguagens. E este trabalho, a culminância desse trabalho foi justamente o contrário, né? Não o contrário, mas foi mais global, porque quando a gente fala em reunir todos os professores para conduzir a produção de um livro, de uma obra literária, esse trabalho ele passa a ser interdisciplinar e transdisciplinar, sabe? Porque você tem aqui relatos de alunos e professores de áreas diferentes, professores de áreas diferentes, lidando com o mesmo tema por visões e pontos de vista diferentes e através de linguagens diferentes também, né? Então é por isso que esse projeto ele tem essa amplitude, né? Ele vai além do você trabalhar um projeto de leitura e sim um projeto de vida, de modo geral. Né? Uma vez que você faz o aluno e as pessoas que estão produzindo esse livro divagar sobre a realidade que eles estão vivenciando. E na minha área de história, né, como eu sou professor de história, ainda vejo como uma fonte histórica, né, um relato histórico da atualidade que vai servir para as futuras gerações. Que vai ficar registrado, inclusive, né, principalmente na vida dos alunos. Na vida dos alunos também. É porque existe uma tendência, a gente fala muito isso aqui no programa, né, Penha e Tiago? Quando a gente fala da questão de leitura e de escrita na área de literatura, existe uma tendência de as pessoas ligarem aos professores da área de linguagem, né? Que é professor da área de língua portuguesa, professor da área de literatura, né? Da área de redação. Nesse caso, vocês, de certa forma, quebraram esse paradigma, né? Totalmente feito professores de diversas áreas do conhecimento que participaram objetivamente do projeto. Isso aí. Não é isso? E senti que a leitura e a escrita, evidenciar que a leitura e a escrita, ela precisa ser um trabalho da escola,
da instituição e não apenas do professor de língua portuguesa. Então, é algo que a gente tem que falar 1000 vezes, sabe? É importante bater nessa tecla, porque todos precisam ser conscientes, né, conscientizados de que eles precisam ter atenção com aquilo que o aluno escreve, não é isso? Porque isso é muito sério, isso é a vida dele, né? O aluno, às vezes, ele carrega algumas coisas lá da educação infantil, às vezes. Né? Então, um professor, ele tem, independente da disciplina que ele atue, mas ele tem essa missão, né? Esse trabalho, ele precisa estar focado em ajudar o aluno a produzir, né? Seja uma poesia, um texto, como a gente vê aqui, né? Um desenho, né? Que um desenho é uma excelente forma também de expressar o sentimento, né? As suas emoções. Mas, graças a Deus, a gente tem a alegria de dizer que isso aconteceu, isso é possível. E digo mais, isso pode ser ampliado. A gente fez um ensaio. Isso pode ser ainda aprimorado. Ô Penha, a gente sabe, né, sociologicamente falando, que tem vários grupos sociais que influenciam a formação da pessoa, né? A formação do ser humano, né? Como cidadão, como pessoa. Primeiro, a família, né? Normalmente ali vem depois a igreja, aquela relação que as pessoas têm com o seu círculo de amizade do bairro, e tem a escola. E a escola tem um papel fundamental nessa formação, né, Penha? Exatamente. No final aqui, na apresentação, eu coloco isso. Acho que, fundamentalmente, a escola tem um papel de identificar as pessoas, né? Professores também, eu digo assim, sabe, de modo geral, mas fundamentalmente os alunos, para que eles desenvolvam, que eles aperfeiçoem as suas habilidades. Sabe? Acho que uma fala de um professor, quando olha no olho de um aluno e fala assim, você tem potencial, você é bom nisso, talvez ele nem saiba que ele seja bom. E o professor, como ele está lá, ele consegue capturar essa informação, né? E dizer para ele, isso enche o aluno, né? de motivação, de expectativa, faz com que ele projete a sua vida, né? Para um futuro que talvez ele nem acredite que possa ser real. E a escola tem esse papel, né? Eu escrevo aqui no final, né? A coisa mais triste que existe é ver um talento desperdiçado. Sabe? A coisa mais triste é matar o talento de um aluno. E isso cabe ao pai e à mãe, as pessoas que convivem dentro da mesma casa e, fundamentalmente, a escola. Porque a escola é o lugar de desabrochar das potencialidades. Né? Nós temos percebido aí, para voltar com você, professor, a gente tem percebido nesse trabalho que a gente faz de incentivo à leitura nas escolas, né, que a nossa sociedade, às vezes, está perdendo uma geração inteira de cérebros privilegiados e de talentos privilegiados, porque esses meninos, essas meninas não encontram a oportunidade que você destacou para desenvolver esse talento, né? E aí, Tiago, o professor, ele tem um papel importante nisso? E aí, para você, uma segunda pergunta. O que você consegue, assim, rapidamente destacar dentro desse trabalho de um aluno, de uma aluna que participou? Sim. Por gentileza, Tiago. Bom, pegando a primeira pergunta e completando o que a Penha estava falando, este projeto ele tem uma dimensão muito mais afetiva do que pedagógica em si, né? Porque o pedagógico é aquela coisa da produção literária em si, dos vários tipos de gêneros literários, da escrita. Só que o afetivo é quando você publica o que o aluno produziu, né? Quando o aluno ele vê a sua obra sendo publicada e isso se transforma num livro que tem um valor sentimental, ele é carregado de simbologia, você está, na verdade, despertando no aluno a vontade de ser autor. Você está cultivando autores, não só leitores e escritores, e sim autores, né? Essa é um grande legado que esse projeto, que com o tempo ele vai se mostrar, né? E quando você trabalha diretamente com o aluno, você tem várias obras aqui. Eu, particularmente, gosto muito da arte visual, tem muitos desenhos que transmitem sentimentos, né? Transmitem emoção e toda a angústia que o aluno vivia e também esperança, né? Ao longo desse livro você vai observando, e outro detalhe, e talentos que a gente não conseguia ver no dia a dia da sala de aula, o afã de você trabalhar a sua disciplina e com produção de cartaz, alguma coisa, mas você não via, por exemplo, um aluno com uma habilidade gráfica, de desenho gráfico no computador, por exemplo, igual tem aqui o desenho da Johanna, né? E também com aquarela, com tinta,
poesias maravilhosas escritas também, que até então a gente imagina é uma arte erudita, mas o aluno também sabe produzir, produz muito bem, né? Então, ao longo desse trabalho, nos surpreendeu. Muitos alunos que a gente não via esses talentos e foram despertados esses talentos na hora de produzir o livro, né? Por isso que vale muito a pena, né, a dedicação, né, a atenção a um projeto como esse, sair do âmbito da sala de aula e inundar a comunidade de modo geral, né? Que é isso que esse projeto ele acaba fazendo no final das contas. Legal. Ô Penha, você sabe que o tempo de TV sempre espreme a gente, né? Fala um pouquinho, Penha, para depois você falar um pouco do livro, para a gente mostrar mais uma vez o livro aqui. Fala um pouquinho da participação das famílias. Nossa, é muito interessante, porque às vezes, professor Pereira e o público que nos assiste, a gente não tem a dimensão da grandeza que é você valorizar um trabalho de alguém, sabe? Então, às vezes, quem está lá no cantinho, né, na roça, fala, nossa, meu filho tem, né, fez tal produção. Então, assim, os pais estão ligando para a escola, estão querendo já ver os textos, a gente já tem a data da gente fazer esse momento de lançamento. Então, assim, é muito gratificante. Os pais chegam para a gente, valorizam e agradecem. Eles ficam assim, eu nem acreditava que meu filho, né, que minha filha ia escrever, eu ia produzir algo tão assim. Então, é muito gratificante, né, para nós, extremamente gratificante enquanto escola, poder fazer os pais enxergarem a preciosidade que eles têm dentro das suas casas. Ô Tiago, você representa aqui os professores e os servidores da escola e Penha representa a parte institucional, né, Penha? Esse projeto partiu de você e você teve o mérito, né, de conseguir juntar esse grupo, né, em torno de um projeto tão bacana. Qual é a sensação, Tiago, primeiro, para a gente finalizar essa entrevista com Penha, qual é a sensação de estar com esse produto acabado na mão? Acabado no sentido de estar impresso, é como você falou, tem uma coisa de afeto aqui que é muito mais profundo do que simplesmente estar com essas páginas impressas aqui. Mas qual é a sensação, Thiago? Olha, professor, enquanto representante dos professores, né, como o senhor falou, o meu sentimento ele é de a certeza de fazer parte de uma equipe incrível, maravilhosa, que realmente se dedicou, os professores de modo geral e tanto a comunidade de outros funcionários da escola para produzir esse trabalho. Isso só foi possível graças à dedicação de cada um, e são profissionais incríveis, maravilhosos, que eu tenho certeza que dão e darão muitos frutos positivos para essas gerações que vão passar pelas mãos desses profissionais. Então, o meu sentimento é realmente de orgulho e felicidade por fazer parte dessa equipe, sabe? Penha, você que foi idealizadora desse projeto, né, Penha? E o livro está aqui, né, Penha? Mas eu gosto sempre de Qual é a frisar. sensação? Eu gosto sempre de frisar que ideias até que são fáceis de tê-las. Difícil é implementar, né? E a gente só consegue implementar quando você tem equipe. Equipe que comunga dos ideais que você comunga, né? Então, eu acho que ter esse momento aqui hoje, o nosso livro pronto, né, disponível à comunidade, é um momento muito gratificante para todos nós. E eu me sinto muito feliz de representar uma instituição com pessoas assim, com pessoas engajadas, pessoas que acreditam no aluno, acreditam no projeto de vida do aluno, sabe? Se veem como uma instituição. Então, eu estou muito feliz, agradecida por fazer parte, eu me sinto parte deste projeto que foi construído no coletivo, graças às pessoas engajadas e maravilhosas que temos na Escola José de Caldas Brito. Obrigado a vocês, tá, gente? Nós que agradecemos. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. Okay. Estimulando expectativas positivas e investindo na preservação da vida, que vamos para a nossa coluna Sim para a Vacina. Olá, pessoal. Precisamos continuar sensíveis ao aumento absurdo de perda de vidas humanas que vem acontecendo no Brasil com essa nova fase terrível da pandemia da Covid-19. Precisamos continuar usando a máscara, parar de ficar perambulando pela rua sem necessidade e evitar aglomerações, além de manter a higienização das mãos nas várias situações. Olá, meu nome é Anaximandro Amorim e eu estou gravando esse vídeo para convencer você da importância da vacina. Você que pode ser vacinado, busque vacinar-se, busque imunizar-se. É de fundamental importância seguirmos as orientações dos profissionais da área de saúde e acreditar na vacina e acreditar na ciência.
Infelizmente, o nosso país vive um momento terrível. Mais de 250 mil pessoas perderam suas vidas nessa pandemia. A Covid-19 nunca foi uma gripezinha e a única forma de enfrentá-la é através da vacina, através do distanciamento social e do uso de máscaras. Infelizmente, uma parcela da população ignora as orientações da ciência e da medicina, influenciada por lideranças políticas que deveriam dar exemplo e fazem justamente o contrário. Mas nós estamos aqui para vencer esta luta. Vamos continuar lutando juntos pela vida. Portanto, sim para a vacina. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.